Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Você recebeu o recado aí, bem-vindo aí ao vídeo teórico, tá? Então, você chega de tanta enrolação e bora lá pro vídeo. Aqui vocês vão ver, vocês vão entender a biologia do lagarto calango, tá? Vocês vão entender tudo que ele precisa passo a passo para vocês terem sucesso na criação do lagarto calango e entenderem o porquê as coisas que vocês veem aqui são necessárias para você criar perfeitamente o lagarto calango. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Vamos abrir o terrário deles aqui. Então, pessoal, primeira coisa que eu vou deixar claro para vocês é antes de você começar a ter seu lagarto calango. O terrário. Sim, antes de você pegar o lagarto calango, pode acontecer às vezes você não ter o dinheiro assim antecipadamente. Aí é preferível no seu tempo você compra o terrário primeiro para depois pegar o lagarto, tá? Que senão ele vai ficar muito tempo num lugar pequeno e ele não vai gostar, tá? Eu sei porque eu já tive experiência com isso e eu já tive experiência dessa forma e o calango só durou 3 meses. Ou seja, só durou 3 meses porque não tinha tudo que era necessário. Vocês vão entender nesse vídeo agora. Então fique até o final e vão continuar. Fica até o final e bora lá. Então assim, pessoal, o que você tem que entender aqui é o seguinte: o terrário tem que ser no mínimo 20 litros, tá? No mínimo 20 litros. Para calangos, por exemplo, do tamanho desses dois aqui, ó. Esses dois aqui, deixa eu pegar eles de novo aqui, porque como eu tô atualizando o vídeo, pode ver que ele é do tamanho do meu dedo aqui, né? Meu dedo indicador. Então assim, pessoal, para um calango desse tamanho, do tamanho do meu dedo indicador aqui, para um calango desse tamanho aqui, você tem que pôr um terrário de pelo menos 20 litros, porque os calangos eles são corredores, tá? Eles correm, eles correm bastante. Então assim, eles precisam disso para se manterem em forma e se manterem fortes e saudáveis, tá? Então eles necessitam de um espaço para poder correr, sendo que a sua técnica de caça é totalmente diferente. A técnica de caça dele é senta e espera. Eles ficam ali até a comida passar perto deles, tá? Então assim, a técnica deles é uma só, é senta e espera. Eles esperam a comida chegar enquanto fica lá se esquentando na pedra. E eu vou falar sobre o sistema deles pegarem calor já já, tá? Eu vou falar já já. O que acontece aqui é o seguinte: para você criar o lagarto calango, primeiro você tem que ter em mente o terrário. Depois que você já conseguir o terrário, depois que você já comprou o terrário, o próximo passo é a areia. Sim, a areia é extremamente importante porque os calangos eles são muito bagunceiros, tá? Ou seja, eles vão no pote de água,
Eu já tive até escritos aí que falou que o calango sujava o pote de água sujava o pote de água assim, quase que direto, né? Mas isso, porque isso é normal deles, tá? Eles têm o costume de se banhar na água eles têm o costume de se banhar na água e depois sair. Só que quando adultos, eles não fazem essa prática com muita frequência. Eles fazem mais essa prática quando são recém-nascidos, tá? Aí, aí essa prática mantém o corpo deles úmido durante um tempo, já que eles não conseguem, lá fora, eles não conseguem lidar com o sol forte. Por isso, na natureza, eles preferem eles se acostumaram a se banhar na água, porque a água funciona como protetor solar durante um tempo, já que o corpo dele vai permanecer fresco enquanto ele esquenta. E agora vamos falar sobre aquecimento. Terceira coisa, o aquecimento, eles não pegam calor através da luz. Não. Eles pegam calor eles pegam o calor através da pedra que foi esquentada pelo sol. Sim, eles pegam calor por baixo, eles não pegam calor por cima. Aquele calor que tem por cima não vai ser absorvido por ele não, tá? O calor só vai ser absorvido, no caso dos calangos, o calor só vai ser absorvido por baixo. Eles só vão absorver o calor por baixo. A parte de baixo da barriga deles, eu vou ver se eu pego ele aqui de novo. Parece que ele já até sabe. E sabe, né? Porque eu fiz o outro vídeo teórico que tava meio ruinzinho. Então, eu pego ele porque ele é mais tranquilo de lidar, né? É mais fácil do que ela, né? Aí, pessoal, essa a parte de baixo e se especializou em absorver o calor. Ou seja, eles absorvem o calor por baixo e a parte de cima, vamos ver se dá para mostrar sem aumentar o foco. Eu vou ter que pôr ele aqui embaixo. Aí, pessoal, aumentar o foco aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar primeiro a parte de cima, para vocês entenderem melhor. Eles pegam calor por baixo porque a parte de cima funciona mais como uma armadura. Olha para vocês verem, pessoal. A parte de cima é um monte de escamas. Essas escamas de cima não são especializadas para pegar o calor do sol, tá? Não são especializados para absorver o calor do sol, como é o caso do jacaré, que das escamas. O jacaré é uma exceção, tá? Mas o caso dele aqui, ele absorve por baixo. Por isso, vocês podem ver que 90% do corpo dele tá apoiado na pedra, tá? Tá achatado na pedra aquecida. Porque eles pegam calor por baixo, tá? Agora, eu vou aproveitar que eu aumentei o foco aqui, para vocês poderem ver melhor. Vou mostrar aí a parte de baixo. Aí, pessoal, a parte de baixo do corpo deles é desse jeito aí, ó. Tá vendo? Essa parte aqui não tem aquelas escamas grossas que tem no início. No braço aqui, ó, dá pra vocês verem a diferença. A parte de cima é cheia de escamas grossas e duras e ásperas. A parte de baixo é como se fosse a pele da lagartixa, tá? Esse buraquinho que vocês estão vendo aqui, ó, é o buraquinho que é da gema do ovo, né?
que conecta o calango ao resto da gema do ovo, que fica desperdiçado lá de fora. Mas eu não vou mostrar muito sobre isso porque vocês vão entender quando a coisa começar, quando o negócio começar a crescer e tudo mais. Agora que ele levantou, eu vou mostrar para vocês aqui a parte de cima, tá? Só que claro, né? Ele tá meio empolgado por causa da luz aqui do sol. Só que a luz não, como é que assim, a luz não faz muita coisa em relação a ele não, tá? Porque como eu já falei, ele pega o calor por baixo. Esperei se acalmar aqui. Então, pessoal, com ele mais calminho aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, essas escamas de cima aqui, ó, você pode ver elas aqui, ó, elas é grossa, dura e elas servem para defesa, tá? Por isso, por causa dessas escamas de cima, o ferrão do escorpião não penetra a pele do calango, tá? No caso dos filhotes, o ferrão é muito grande, tá? Mas no caso do adulto, no caso do adulto, cada escama dessa é do tamanho certinho da ponta do. Cada escama dessa, no caso do adulto, é do tamanho certinho da ponta do ferrão do escorpião, tá? Então, assim, por isso o calango ele é imune à picada do escorpião, porque cada escama dessa, quando o calango é adulto, o ferrão não consegue penetrar a pele sensível do calango, porque é coberta de escamas. E essas escamas protegem ele como se fosse uma armadura. E elas não absorvem calor. Essas escamas aqui não foi desenvolvida para absorver calor. Eles absorvem o calor por baixo, né? Com as escamas de baixo. Ele tá meio curioso aqui, pessoal. É porque como é de manhã, aí acaba atiçando a curiosidade dele, né? Deixa eu ver se eu... E como é de manhã, como é cedo, né? Então ele acaba ficando meio curioso. Então assim, pessoal, as escamas de cima são para defesa. São para defesa do lagarto calango. No caso de escorpião, aranha, lacraia, lacraia também. Porque a lacraia em si, ela vai ter, ela vai tentar ferroar por cima depois que ela vai tentar morder por cima depois que o calango tiver pegado ela e ela se contorcer toda. Então assim, no caso da lacraia, às vezes pode acontecer do calango se dar mal. Por quê? A lacraia pode morder a parte de baixo da barriga. E a parte de baixo da barriga não tem a proteção, não tem a proteção das escamas de cima. Porque as escamas de baixo é totalmente diferente. Para quem às vezes coisa, eu vou ver se... Claro que ele é meio chato com isso aqui, mas é um trem que tem que ser feito. Se não sair perfeitamente, pessoal, tem uma parte do vídeo aí que eu mostro aí para vocês. Então assim, essas escamas de baixo aqui, ó, são especializadas para absorver calor, tá? Essas escamas aqui são especializadas, elas são menores, lisas e praticamente muito lisas, elas são lisas, elas são praticamente lisas, não são ásperas, tá? Como essas de cima. Então assim, elas são lisinhas, bem organizadas e assim,
elas são especializadas para absorver o calor, tá? São especializadas para absorver o calor. Então, assim, mesmo em dias que o sol tá a todo vapor e depois fica tudo nublado, eles permanecem em atividade por causa disso, tá? Graças à pedra, a pedra que foi esquentada pelo sol. Se aquela pedra ali foi esquentada pelo sol, a pedra vai manter o calor por muito e muito tempo. Por isso, quando você às vezes pisa nas pedras que é fininha, por exemplo, a pedra de ardósia. A pedra que mantém o calor, as pedras que mantêm mais o calor é a pedra de ardósia, é, a, a pedra de ardósia, pedra de pedreira, tá? Essas pedras assim, ó, elas absorvem e mantêm por muito e muito tempo o calor, tá? Aí eu falei também inicialmente da areia. Por que que eu recomendo você a utilizar areia ao invés de usar terra? Por causa de um detalhe. Como os calangos são bagunceiros, então eles vão sujar a água. No caso eles vão pisar na terra e depois pisar na água novamente. Aí eu peguei um pouquinho de areia para fazer uma demonstração aqui para vocês. Aí, pessoal, no caso da areia, se ele for sujar a água não vai sujar praticamente. Porque, olha só para vocês verem. Vai ficar dessa forma aí, ó. Mas a água não tá suja, tá, pessoal? Eu só passo o dedo aqui assim, ó. Esses que ficam flutuando é porque são bem fininhos, mas não suja a água, tá? E olha só que interessante, pessoal. Eu vou dar o zoom para vocês poderem ver. A areia, ela é um mineral e ela fica toda no fundo. A água ela tá bem aqui, ó, onde tem esses farelinhos aqui. E a areia ela vai direto para o fundo. Então assim, a areia em si ela não suja a água, tá? Vocês podem ver aí, ó. Agora dá para ver com mais clareza. Vocês podem ver que a areia vai toda para o fundo. Então assim, o calango não consegue sujar a água com areia. Então por isso eu recomendo areia, tá? E essa areia aqui não é areia coisa não, é areia de construção mesmo. Então assim, qualquer lugar você acha um monte de gigante de areia e você pode conseguir você pode conseguir uma sacola de areia que não vai fazer diferença que não vai fazer diferença pros caras, né, que mexe com construção. Porque é uma sacola de supermercado, tá, gente, que eu tô falando. Aí você coloca você coloca metade, você coloca uma quantidade desse jeito assim, ó, de areia, tá? Você vai colocar até esse nível aqui, porque às vezes o calango pode querer cavar o buraco, tá? Então assim, a areia é essencial para eles poderem cavar buraco, tá? E para evitar que a água suje, tá? Para evitar que a água suja, aí a areia é essencial, tá? Então assim, não deixe de colocar areia no terrário do seu lagarto calango. E ele gosta de cavar bastante. Aí, como eu falei sobre como eu falei sobre como eles absorvem o calor, mostrar ele aqui, ó. 90% do corpo dele já tá absorvendo o calor já. Então assim, como ele absorve o calor por baixo, então por isso é recomendável você comprar a pedra aquecida e prefira as pedras aquecidas que tem conector. Ou seja, que tem o conector do fio do lado de fora e o conector da pedra. Aí juntando os dois é como se fosse uma coisa só. Aí uma pedra assim,
Quando você tira, facilita na manutenção, tá? Facilita bastante a manutenção. E você pode você pode lavar a pedra quando quiser, tá? Quando ela estiver suja, porque os calangos conseguem sim sujar a pedra e tudo mais, né? Então assim, é recomendável essas duas coisas, tá? Porque assim, eles podem sujar, mas não com areia, mas com o resto de alimento. Por exemplo, você vai dar uma fruta para eles. Aí eles podem vir a sujar a pedra com a fruta, tá? Ou às vezes até você mesmo sem querer, né? Só que de todo caso, tem vezes que quando eles às vezes quando eles defecam, a bostinha fica, ao invés de ficar dura igual essa ali, ó, ao invés de ficar durinha igual essa ali, ó, daquele jeito ali, às vezes, em poucas vezes pode acontecer deles defecarem mole, tá? Aí você tem que limpar a pedra. Aí você tem que limpar a pedra aquecida, a pedra aquecida e tipo assim, não tem outra forma, né? Aí, pessoal, por isso que essa parte de lavar a pedra é essencial, tá? Porque muitas vezes eles podem cagar molinho, né? Aí neles cagar mole, né? Porque comeu pouco, ou então coisa parecida. Ou então porque ficou estressado demais, né? Aí nesse meio tempo aí, ó. Nesse meio tempo você tem que tirar a pedra, lavar ela com detergente, ou então você passa sabão na sua mão e lava também, né? Eu mostrei como é que eu faço, né, para lavar a pedra. Então assim, no geral, pessoal, a pedra aquecida ela é extremamente importante, tá? Para eles. Ela não pode faltar de jeito nenhum. Porque eles pegam o calor por baixo e não por cima. Então assim, não caiam na ideia de colocar o terrário no sol. Porque ele vai esperar, o calango vai esperar o terrário esquentar para poder começar a caçar. Só que ele mal sabe que quando o terrário esquenta e ele começa a caçar, aí ele só come uma vez ou outra e morre, tá? E morre de calor, tá? Porque fica tão quente que o bicho morre na hora. Não consegue nem comer nada. Então, assim, é preferível você comprar a pedra aquecida. Então, assim, e outra coisa, essa pequenininha aqui, ó, eu já vou falando para vocês, tá? Essa pequenininha aqui, né? É, é, o meu irmão mais velho, né? Comprou pra mim por 120 reais e frete grátis, né? Então, assim, é um preço razoável, né? Porque é uma ferramenta, né? Que vai durar com você muito e muito tempo. Então, assim, dificilmente você vai ver uma coisa dessa queimar. Só se você deixar ela ligada quando for dias de tempestade, tá? Que tiver trovão. Quando tiver trovão, você tem que desligar a pedra, tá? Você não pode deixar ligado não, porque se você deixar ligado, você vai perder ela, tá? Se você deixar ligado, você vai perder ela. No caso dessa pedra aquecida, ela pode ser desligada em dia de chuva, tá? Sem problema nenhum. Só que se você não desligar ela em dias de chuva, dia que tiver muito trovão, muito raio, essas coisas assim que venha queimar qualquer coisa elétrica, os raios que queimam qualquer coisa elétrica, aí se você não desligar a pedra aquecida ou suas coisas que são praticamente de eletricidade, aí você vai perder tudo de uma vez só.
Então assim, não se arrisquem, tá, pessoal? Desligue toda vez que tiver bastante raio, ou então vier aquele barulho super alto de um raio caindo. Você não discute com a natureza, tá? Desliga na mesma hora. Então, pessoal, a pedra aquecida ela é muito importante, tá? Essa pequenininha aqui é 120 e a outra maior que eu vou mostrar para vocês que eu vou mostrar para vocês depois de uns tempos, a maior, né? Aí vai ser pro outro terrário que é bem grande ali também, né? Aí, no caso aqui, esse terrário vai sustentar no caso aqui, nós vamos falar aqui agora de decoração. Antes de falar o tempo aí que vai sustentar isso aqui. Aí, na decoração, a decoração você pode colocar todo tipo de galho desde que seja áspero. Por que áspero? Vocês aí me perguntam. Justamente por um detalhe. O galho que é áspero serve para eles poder fazer a troca de pele. Porque eles têm costume muito de raspar nos galhos para poder fazer a troca de pele. Então assim, um galho que seja áspero ajuda bastante o calango na hora de trocar de pele, tá? Ajuda bastante na hora do calango trocar de pele. Então assim, é essencial você procurar galhos que sejam ásperos. E galhos assim, você acha galhos assim, você acha em qualquer planta do cerrado. Então assim, e as plantas do cerrado, algumas podem ser encontradas até na sua própria casa, tá? Então assim, as plantas do cerrado estão crescendo nas cidades, tá? Já que algumas estão tendo que adaptar ao clima da cidade, porque muitas vezes o que é conhecido como cerrado está diminuindo cada vez mais, né? Então elas estão tendo que se adaptar à cidade. E elas não e algumas não tiveram escolha, foram forçadas, tá? Igual o galho dessa aqui, por exemplo, essa aqui, por exemplo, mesmo, ela praticamente com muitos anos ela se adaptou e agora você acha ela em qualquer lugar. Essa outra aqui também, ó, esse aqui também, todas essa aqui também são quatro tipos de planta aqui, quatro tipos de planta. Esses dois aqui é de um tipo, tá? Aliás, é uma árvore. Essa outra aqui também esse aqui é de outra árvore, tá? Esse aqui é de outra. O único galho que é de outra árvore. E esse aqui também é de uma outra árvore, tá? Então, assim, essas quatro árvores que eu tenho galhos representando elas aqui, todas essas quatro se adaptaram a viver na cidade, tá? Então, por isso, vocês podem encontrar elas em qualquer lugar. E o galho delas é uma ferramenta muito útil para a troca de pele do lagarto calango. Porque ele faz igual o teiu, ele vai raspando a pele em qualquer lugar e vai fazendo a troca de pele parcial. Ele arrebenta a pele velha, e sai aqui tanto de pedacinho para dar lugar a uma pele nova. Não é igual a cobra que sai tudo de uma vez só. Ele rasga a pele velha, aí fica aqueles pedacinhos lá. E ele só vai comer aqueles pedacinhos. Eles desculpa o latido do cachorro aí, porque bem que eu queria que sumisse. Então assim, voltando aqui, pessoal, uma coisa eu falo para vocês, o terrário deles, você tem que colocar um mínimo de coisas, tá? Por que isso? Porque como eles correm muito para poder achar o alimento e eles precisam enxergar a distância para poder ver o alimento ali, né?
Então por isso você tem que colocar pouca coisa. E quanto maior eles forem, menos coisa você vai ter que colocar, tá? Até chegar o ponto de você ter apenas duas coisas. Só que esse terrário aqui só vai sustentar eles, aqui, ó, até 30 centímetros, que é um calango jovem, tá? Aí quando eles ficarem jovens com 30, 40 centímetros, que é como se fosse desse risco até esse risco aqui, ó. Esse aqui é o tamanho de um calango jovem. Então assim, não mesmo que eles circulassem, eles não iam gostar, porque eles teriam que correr um pouco para poder se exercitar. Então assim, esse terrário aqui só vai sustentar esses filhotes até eles alcançarem uns 30, 40 centímetros, tá? Então, assim, é essencial nesse terrário aqui você pegar o filhotinho recém-nascido, ou recém-nascido, o filhotinho recém-nascido, ou então os calangos de um mês, 2 meses, que são na maioria das vezes desse tamanhozinho assim, ó. Só que aí, né? Aí você tem que ter cuidado, porque como ele ficou grandinho, né? Como ele ficou grandinho, aí você tem que você tem que observar ele para ver se ele não comeu alguma, porque se ele morrer de repente é porque ele comeu alguma coisa lá fora, que poderia vir a prejudicar ele. Por isso que eu falo para vocês pegarem os calangos recém-nascido, tá? Que nasce depois da época das chuvas. Depois da época da chuva, nasce tudo de uma vez só. Agora, se você der a sorte de achar uma ninhada de ovinho de calango, que o ovo do calango, ele parece o ovinho de cobra, só que ele é áspero e mais duro. Então, tipo assim, se você der uma apertadinha de leve, não vai quebrar o ovo, tá? Se você der uma apertadinha de leve, não vai quebrar o ovo. E o ovo do calango é áspero igual a pele dele, tá? O ovo do calango é áspero igual a pele dele. Igualzinho a pele dele. Parece até que o ovo tem escama, só que o ovo não tem escama, tá? Só é áspero igual a pele, né? Mas ele não tem escama, tem a sua própria casca, só isso. Então assim, é um ovo que não quebra com facilidade, a não ser que você jogue no chão, né? Aí quebra. Mas por favor, gente, não façam isso. Não façam isso, tá? Porque o calango é uma ferramenta muito útil para o seu quintal, tá? Eu vou falar isso em outros vídeos, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo. Então assim, pessoal, continuando aqui, já falo, o pote de água, que é a última parte que eu tava faltando eu falar. O pote de água você pode colocar uma tampa de uma tampa de Toddy. Você pode colocar uma tampa de Toddy, ou então assim, uma tampa de Toddy, uma tampinha de garrafa, ou uma tampinha que você achar melhor, né? Porque tem umas garrafas, né, que tem uma tampa que é boa, né? Você pode colocar também a tampa do pó royal, tá? A tampa do pó royal funciona também. A tampa do pote de maionese também serve. E a tampa de uma garrafa, tipo essa. Porque a tampa é grande, como podem ver. É grande e não vai correr o risco do seu lagarto calango se afogar. Porque sim, os filhotes recém-nascidos, eles vão se banhar na água, como eu já falei no início do vídeo. Eles vão se banhar na água. Então assim, para evitar que eles se afoguem, procurem tampas menores, tá?
Você só vai colocar uma tampa de Toddy, que é essa ali, ó. Você só vai colocar uma tampa de Toddy somente quando for um calango grande, tá? Um calango que já é grande. Então, tipo assim, você vai, à medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai crescendo, você vai, você vai trocando a capacidade de água, ou seja, ele é pequeno, aí você coloca uma tampinha de garrafa igual aquela que eu mostrei. Ele é do tamanho médio. Aí você coloca uma tampa de pote de maionese. Ele já é mais grandinho. Aí você pode colocar aí você pode colocar a tampa. Aí você pode colocar. Quando ele já é mais grandinho, você pode colocar a tampa de Toddy. A tampa do pote de Toddy. E o pote de Toddy tem três tamanhos: pequeno, médio e grande. Tá? Pequeno, médio e grande. Então, assim, o Toddy tem três tipos: pequeno, médio e grande. Então, assim, já é uma vantagem também, né? Aí, pessoal, eu falei do sistema da água, tá? Agora, se você arriscar pegar um calango já grandinho, se você arriscar pegar um calango de 30 centímetros, você pode também. Só que é o seguinte, você já teria que investir em um terrário maior. Um terrário maior um terrário para um calango de 30 centímetros tem que ser para um calango de 30 centímetros tem que ser de 50 a 80 litros, tá? Para um calango juvenil, que é o calango de 30 centímetros, que muita gente já viu aí, de 25 a 30 centímetros, tá? Um calango de 25 a 30 centímetros, você tem que arrumar um terrário com capacidade de 40 a 80 litros, tá? 40 a 80 litros. Para você criar ele, aí num terrário de 40 a 80 litros, você vai manter ele, você vai manter ele até, você vai conseguir manter ele durante uns 10 anos naquele terrário. Aí você só vai comprar um terrário maior somente quando passar esses 10 anos e ele ficar com 60 centímetros. Agora, se você escolher criar o Tropidurus torquato ou Tropidurus oreático, que são as duas espécies que são menores, porque o Tropidurus ríspido chega a 80 centímetros. Então, por isso, para um calango Tropidurus ríspidos adulto, o ideal é o terrário de 150 litros, como eu tenho aqui. Agora, se você for criar o calango Tropidurus oreático, aí você pode investir aí você pode arrumar o terrário de 90 a 100 litros, tá? 90 a 100 litros, tá? Ou perdão, de 70 a 80 litros. De 70 a 90 litros, né? Corrigindo aí, tá, pessoal? 70 a 90 litros. Para um calango Tropidurus oreático adulto, tá? Agora, pro Tropidurus ríspido, 150 litros, tá? 150 litros. Aí, no caso aqui, pessoal, estou falando de 4 indivíduos. Agora, se você for criar dois, eu recomendo você ter dois, porque o calango ele é muito sociável. Então, ele pode sim
se sentir sozinho. Então assim, é ideal você criar dois, tá? Aí no caso de dois é um terrário de um terrário um terrário de cento de cento de cento e dez 125 litros, tá? No caso de dois calangos adultos. Só que você não vai pegar eles adultos, você vai pegar recém-nascido. Aí por isso você vai começar com um terrário de 20 litros, tá? Você vai começar com um terrário de 20 litros. Com esse terrário de 20 litros, você pode escolher criar dois ou então criar quatro. No meu caso, eu vou criar um macho e três fêmeas, tá? Então por isso eu arrumei um terrário de 150 litros para depois que eles ficarem grandes, né, eu poder passar eles para lá. Quando eles ficarem com quase 30 centímetros, 25 a 30 centímetros, aí eu passo todos os quatro para lá. Mas no seu caso, é recomendável você ter dois, tá? E prefira um macho e uma fêmea. E eu ensinei para vocês como diferenciar o macho e a fêmea. E sim, os calangos são animais sociáveis, tá? Só que eles têm mais costume de ser sociável entre eles. Mas com o ser humano demora um pouco, tá? Então assim, no início você tem que no início você tem que só pôr comida e água todo dia. Aí à medida do tempo ele vai entender que você é uma pessoa boa, que você está dando comida e água para ele. Você está alimentando ele, cuidando dele, pondo comida, pondo água, fazendo a limpeza. Então assim, são as três chaves que eu ensinei no canal, que são importantes, e tem um vídeo aí que eu falo a importância dessas três chaves, tá? Que é colocar comida, colocar água e fazer a limpeza todo dia, tá? Todo dia. Agora, se sobrar água no bebedouro, não se preocupe, tá? Porque tem vezes que eles bebem bastante e tem vezes que não. Aí quando eles não bebem, as formigas vão lá e bebem, tá? Aí eles comem as formigas e bebem água do mesmo jeito, tá? Então assim, eles podem beber água através das formigas. Então, pessoal, agora se você criando o calango Tropidurus ríspido, saiba que quando ele for adulto, você vai precisar de um terrário de 150 litros, tá? Agora, se for um Tropidurus oriático, você vai precisar de um terrário no mínimo de 110 litros. Agora, se for um Tropidurus torquato, se for um outra coisa, atenção, cuidado, que o Tropidurus torquato tá cheio de mitos tá cheio de lorota. Tem gente, é uma briga dos biólogos, tá? Então você fica atento com isso aí. Tem uns biólogos que tá falando que tá extinto. Tem uns que falam que não, tá belezinha. E tem outros que falam que tá ameaçado de extinção. Então assim, segundo alguns biólogos que procuram a verdade, ele não tá extinto, tá? Só que, por favor, gente, evitem essa briga, tá? Porque com a biologia, com pessoas que é biólogo, não se mexe. Então assim, o Tropidurus torquato tem esse tipo de problema, tá? Então assim, prefira o Tropidurus oriático ou o Tropidurus ríspido, assim como eu aqui. Então, pessoal, qualquer dúvida, ou então se estiver faltando alguma coisa, deixa aí embaixo nos comentários, tá? Que eu posso fazer eu posso falar em vídeos mais pra frente, tá? Mas claro que o vídeo não vai ser tão longo quanto esse aqui. Não vai ter muito detalhe, vai ser só falando aquela parte que eu esqueci de falar mesmo. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui.
Eu espero que tenha ajudado vocês aí. Então assim, no outro terrário, você vai fazer a mesma coisa, tá? A mesma coisa que eu ensinei nesse terrário aqui, você vai fazer no outro. Colocar areia, a pedra aquecida, colocar um esconderijo para as formigas é importante. Então, é isso aí, pessoal. Eu tenho um vídeo que eu explico o porquê da importância do esconderijo das formigas, tá? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, fui! Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho das notificações para receber vídeos novos toda vez que eu estiver postando. Siga a gente nas redes sociais, minha página do Facebook e o meu Instagram vai tá escrito no slogan do vídeo. É isso aí. Valeu, fui!